dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiro. Meu nome é Vanessa Arruda e eu vou trabalhar com vocês para a PM do Pará, a legislação extravagante, tá? E nós vamos hoje começar com a lei número 5.251 de 85, o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará. Essa legislação, meus amores, ela tem 161 artigos e ela vai traduzir para a gente a característica geral, as regras gerais em relação à organização, em relação aos direitos, aos deveres, às responsabilidades, às garantias que são voltadas para os policiais militares, que constituem a sua obrigação de cumprimento no exercício do seu dever legal no estado do Pará, tá? Então vamos lá? Vamos fixar aí a nossa lei de hoje, né? Então a nossa legislação, nós vamos trabalhar hoje com o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará, tá, meus amores? Então, lei aí, número 5.251 de 85, tá? Bem, a parte inicial desse nosso estatuto, a gente chama de generalidades, tá? São as características gerais, então, o que a gente vai começar a trabalhar inicialmente é o que a gente concebe com generalidades, né? A parte geral aí do nosso estatuto, tá? O legislador inicialmente ele vai dizer que cabe, né, ao estatuto a responsabilidade de ditar aí quais são as obrigações, os direitos, os deveres, as prerrogativas inerentes a todos os policiais militares do estado do Pará, tá? Então, nós vamos colocar aí, né? Quais são aí as responsabilidades do Estatuto da PM? Então, dentro das generalidades, o legislador ele colocou para a gente que todas as obrigações, todos os deveres, tá? Todos os direitos que estão inerentes aos policiais militares e todas as prerrogativas vão estar presentes no Estatuto. Então, as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas referentes ao exercício da atividade de policial militar do Estado do Pará estará presente dentro do Estatuto da PM, tá? A PM, né, a Polícia Militar, ela é concebida a caráter aí constitucional e dentro de outras legislações e estabelecido também pelo nosso estatuto como força auxiliar e reserva do Exército. Então, força auxiliar e reserva do Exército, tá? Tem por finalidade, então a finalidade específica, né, dentro dessas generalidades, o legislador se preocupou em dizer que o policial militar, dentro do exercício das suas atribuições de policial militar, ele tem a responsabilidade, a finalidade da sua atuação é a manutenção da ordem pública e da segurança interna do Estado. Então, a todo momento, nós vamos trabalhar com a ideia de que nós temos aí, né, dentro da concepção do Estatuto, a finalidade de atuação também da Polícia Militar do Estado do Pará. Então, a finalidade da atuação vai estar pautada aí na ideia de que o policial militar ele é responsável pela manutenção da ordem pública. Aí você vai dizer, professora, meu amor, me diga o que é essa manutenção da ordem pública? A manutenção da ordem pública, ela está pautada na ideia de que nós temos uma organização do Estado no sentido de estruturar a nossa vida em sociedade. De que forma? Nós verificamos aí a ideia de que toda a nossa movimentação está pautada na lei, não é verdade? Quem estuda lá o artigo 5º sabe, né, que toda ação e omissão nossa está pautada na legislação, princípio da legalidade.
E aí, a legislação vai dizer, né, que nós temos direito à saúde, educação, cultura, lazer, esporte, moradia, alimentação, está lá previsto como direito social. E essa ideia de concepção de direitos, ela é concebida todos os dias pelo Estado como o maior provedor. Então, o Estado nos provém essa garantia, né, da locomoção, nos provém essa garantia habitacional, a garantia, né, de que nós possamos nos alimentar, que nós tenhamos saúde, educação. Quando nós temos essa manutenção, digamos assim, a gente não pode colocar perfeita, mas a gente pode dizer uma manutenção que acontece, que se realiza no nosso dia a dia sem impedimento, nós vamos dizer que nós temos aí a manutenção da ordem pública. E cabe justamente ao policial militar atuar dentro da concepção de que essa manutenção ela vai acontecer. De que, de fato, né, nós tenhamos aí a aplicabilidade, né, do direito efetivamente. Então, quando a gente fala em manutenção da ordem pública, a gente vai trazer essa ideia de que cabe ao policial militar fazer com que a aplicabilidade do direito de fato aconteça dentro do nosso dia a dia. Então, por isso a gente fala nessa manutenção da ordem pública e, além disso, ele vai dizer e segurança interna do Estado. Além da manutenção da ordem pública, ele vai trazer aí a segurança interna do Estado. Então, outro direito aí que é cabível, né, dentro dos direitos sociais que a gente citou, está aí o direito à segurança. E quando a gente estuda, inclusive, lá no artigo 5º, a gente vislumbra essa previsão aí da ideia de segurança. Então, a ideia de nos sentirmos amparados pelo Estado na prestação dos nossos direitos. Então, traz essa proteção, o Estado protecionista, através da atuação ostensiva da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar vai atuar de forma ostensiva, ela vai atuar de forma a prevenir, evitar e solucionar problemas relativos à segurança interna do Estado. Então, por isso que a gente traz aí essa característica de que a Polícia Militar, sendo força auxiliar e reserva do Exército, assim como predispõe lá a nossa legislação constitucional e traduzida aqui no nosso estatuto, tem por finalidade a manutenção da ordem pública e a segurança interna do Estado, tá? Então a gente coloca aqui, ó, manutenção da ordem pública e segurança interna do Estado. A finalidade de atuação da concepção aí da Polícia Militar do Estado do Pará, tá? Bem, a Polícia Militar do Estado do Pará, ela está vinculada à Secretaria do Estado do Pará de Segurança Pública. Então, é uma instituição vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e subordinada ao governador do estado. É claro que a gente tem uma organização hierárquica, né, que a gente diz administrativa, dentro da própria estrutura do sistema governamental e, claro, e do sistema da própria Polícia Militar, mas essa estrutura administrativa que a gente traz aí dentro da Polícia Militar, ela fica vinculada ao governador do estado e, consequentemente, é atrelada à secretaria, subordinada ao governador do estado e vinculada, atrelada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Então, dentro das generalidades, o legislador também tomou o cuidado de colocar aí a localização, vamos dizer assim, administrativa da Polícia Militar do Estado do Pará. E ele determinou que ela está... E aí, meus amores, para o concurso de vocês, a gente vai ter que ter um cuidado com as palavras em relação a essa determinação, localização administrativa, porque o legislador vai dizer que a Polícia Militar do Pará
ela está vinculada, a palavra aqui é vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, tá? E ela vai estar subordinada ao governador do Estado do Pará, tá? Então, aí, muito cuidado com essas duas palavrinhas, tá? Na hora da realização da prova de vocês. Vinculado à Secretaria de Segurança Pública e subordinada ao governador do Estado, tá? Então, nós temos aí essa caracterização em relação à localização administrativa da Polícia Militar do Estado do Pará, dentro da condição aí de verificar a característica de vinculação e subordinação. Vinculada à Secretaria de Segurança Pública e subordinada ao governador do estado, beleza? Memorizou isso aí? Vamos lá? Vamos dar continuidade às nossas generalidades, tá? Ele vai dizer que a polícia militar em si e os policiais militares, eles são uma categoria especial de servidor público. Isso, pessoal, porque nós temos dentro da legislação essa divisão de servidor público civil e de servidor público militar. O servidor público civil, ele é regido por normas específicas. Então, nós temos um estatuto próprio do servidor, né, no âmbito civil, como a gente considera, servidor público civil tem um estatuto próprio. Então, você tem lá a lei específica, né, para trabalhar com as características voltadas para o servidor civil. Já o servidor militar, ele, dentro da sua categoria, ele terá estatutos próprios. Então, por exemplo, nós temos uma lei a nível federal, né, que está aí voltada para regulamentar todas as regras, né? Nós temos um estatuto próprio, regime estatutário próprio dos servidores públicos civis, que é a nível geral dentro do território nacional, tá? Lei 8.112. Né? Então, regula aí toda a característica, tá, dos servidores públicos a nível nacional. Já a nível de servidor público militar, você teria aí legislações específicas, tanto é que a gente está estudando o Estatuto do Servidor Policial Militar, da Polícia Militar do Estado do Pará. Então, se você vem para Pernambuco, você tem um estatuto próprio da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Se você vai para Alagoas, se você vai para Minas Gerais, você vai ter estatutos próprios dos servidores públicos desses determinados estados no âmbito militar. Então, a Polícia Militar, assim como todas do Pará, assim como todos os demais estados do território nacional, estão aí concebidas como uma categoria especial de servidor público, tá? Então, a gente já caracteriza a Polícia Militar do Pará como uma categoria especial de servidor público. E aí, meus amores, ele vai dividir, né? Uma divisão, inclusive, importante, porque lá na frente a gente vai fazer essa necessária distinção para trazer alguns regramentos importantes, como concessão de remuneração, como aumentos dessa remuneração, a questão de concessão de benefícios, né, para os servidores que compõem aí a Polícia Militar do Estado do Pará. Então, ele já faz essa divisão, colocando que nós vamos ter aí a Polícia Militar, ela estaria subdividida, dentro dessas generalidades, em policiais militares que estão na ativa e policiais militares que estariam na inatividade. Tá? E aí, a gente vai trazer essa subdivisão da ativa e inatividade. Bem, a gente coloca a questão aí, né, da ativa e da inatividade, dividindo quem são os policiais que compõem essas duas características. Na ativa, ele vai dizer que nós temos o PM,
de carreira, aquele que está no exercício da função, então a gente vai trazer o PM de carreira, o PM da reserva remunerada. Aí parou aqui, né? Vamos entender aí inicialmente quem é o PM da reserva remunerada. É aquele PM, a reserva remunerada, na verdade, ela vai trazer uma ideia para a gente de aposentadoria, né? Então, eu já posso até dizer aqui, ó, é o PM que vai estar aposentado. Só que essa aposentadoria, ela é uma aposentadoria diferente. Ela é uma aposentadoria que nos traz uma característica diferenciada. Porque esse PM, ele está aposentado, mas ele ainda está vinculado, atrelado à instituição PM, à organização da Polícia Militar. Por que ele está vinculado? Porque a qualquer momento ele pode ser convocado, ele pode ser chamado ao exercício novamente da sua função de policial militar. Então, ele está aposentado, mas ele pode ser convocado a qualquer momento estando na reserva remunerada. Professora, quando ele é convocado, ele é obrigado dentro da reserva remunerada a voltar ao exercício da sua função de policial militar? Nananina, não, né? O policial da reserva remunerada, ele está aposentado dentro dessa condição de poder ser convocado a qualquer tempo, enquanto perdurar a sua reserva remunerada, mas ele precisa aceitar esse retorno de forma voluntária. Ah, então eu sou um policial, estou aposentado, né? E queria ganhar mais um dinheirinho. Sou convocado pela instituição Polícia Militar para o exercício novamente da minha função de PM e vou receber por isso. Então, sou convocado, sou chamado e volto ao exercício da minha função. Beleza, né? Aceitei de forma voluntária, tá? Então, ele vai dizer, o PM da reserva remunerada é aquele indivíduo que está aposentado, que pode ser convocado a qualquer tempo ao retorno da sua atividade, mas ele precisa aceitar de forma voluntária esse retorno. Então, a aceitação voluntária, se acontecer, ele retornará às suas atividades e aí, consequentemente, o PM da reserva remunerada convocado, que aceitou de forma voluntária, ele volta a estar dentro do quadro da PM da ativa. Lembrando que esse policial militar, ele poderá ser convocado pelo comandante e o ato de convocação se dará pelo governador do estado, tá? Presta atenção aí, olha a paradinha aí para prestar atenção. Respira e vamos lá. O PM que está na reserva remunerada, que está aposentado, que foi convocado, ele precisa ser convocado pelo comandante e por um ato do governador do estado. Convocado pelo comandante geral e o ato emitido pelo governador do estado. E a sua aceitação precisa ser uma aceitação voluntária. Então, a gente vai dizer que o PM da reserva remunerada, convocado pelo comandante, com ato designado pelo governador do estado, que de forma voluntária aceitaram o seu retorno às atividades de policial militar, ele será um policial da ativa. Beleza? Ficou claro? Tranquilo, né? Vamos lá? Então, além do PM da ativa, do PM da reserva remunerada convocado, nós temos aí a figura do PM voluntário. Aquele que se voluntariou e foi chamado, né, para a prestação de um serviço e que está no exercício dessa prestação de serviço, ele vai ser constituído um PM da ativa, tá? Além disso, nós temos aí os alunos do curso de formação. Então, os alunos do curso de formação, independente de qual seja o curso de formação, serão aí considerados PMs da
ativa. Fechamos aí o nosso ciclo de PMs da ativa e nós temos duas pessoas que vão compor, dois PMs em situações que vão compor aí a nossa inatividade, tá? E aí nós temos que situação para essa inatividade? Novamente nós vamos ter a figura do PM da reserva remunerada. Ô professora, a senhora acabou de dizer que ele vai estar na ativa. Sim, ele vai estar na ativa. Olha aqui o nosso asteriscozinho, se ele for convocado e aceitar voluntariamente, então ele vai ser um PM da ativa. Mas se ele é um PM da reserva remunerada, tá lá, aposentado, não houve convocação para ele retornar à sua atividade, o que significa dizer que ele está aposentado e, consequentemente, ele se encontra na inatividade, tá? Além do PM da reserva remunerada, na condição que a gente trouxe aqui, nós temos o PM que está reformado, o PM da reforma. Professora, quem é o PM da reforma? É aquele que de fato se aposentou de forma definitiva, que não há ali a possibilidade do seu retorno para o exercício de atividades dentro da corporação, da organização da Polícia Militar. Então, reformou, claro. Existem situações em que a reforma ela acontece de forma imediata. Nós vamos ver isso bem mais na frente. Mas existem condições em que o indivíduo ele passa para a reserva remunerada e, diante da situação instituída pela lei, depois da reserva remunerada, ele passará para a reforma. Então, estando na reforma por qualquer um dos motivos que acarretaram essa aposentadoria em forma definitiva, o indivíduo ele vai estar na inatividade, ok? Então, os reformados ou os da reserva remuneradas estarão aí de forma com a concessão da sua aposentadoria e aí estarão na inatividade, beleza? Pessoal, até aí tá bem tranquilo, né? O nosso estudo sobre as generalidades. Para finalizar essas generalidades, o legislador ele cuidou em trazer para a gente que o cargo de oficial da PM, meus amores, memoriza, tá? É o cargo de oficial da PM do Pará. O cargo de oficial. Professora, é qualquer oficial? Sim, ele não especificou, ele só diz. O cargo de oficial da PM do Pará é cargo privativo de brasileiro nato. Opa, parou aqui. Preciso memorizar qual a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado lá em direito constitucional, né? Quando você for estudar direito constitucional, lá vai estar caracterizado dentro da previsão do artigo 12 da nossa Constituição qual a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, né? E aí você vai ver lá os critérios dos jus solis, dos jus sanguíneos, tá? Vai entender que o procedimento de naturalização ele é um procedimento administrativo para se tornar brasileiro dentro da concepção da legislação brasileira, tá? Então vai estar lá na previsão do artigo 12. Aqui no nosso estatuto você só vai se preocupar em memorizar que o cargo de brasileiro nato o cargo de oficial, ele é exclusivo de brasileiro nato. Quando a gente estuda lá, né, quais são os cargos, a gente entende no artigo 12 que não há diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, é o princípio da igualdade, da isonomia, lei fixado, mas o próprio artigo dispõe para a gente que existem algumas diferenciações previstas em lei e lá nós temos os cargos que são privativos de brasileiros natos. E o legislador se preocupou em colocar os oficiais das Forças Armadas. Então, traduzindo a ideia do que dispõe lá, os cargos exclusivos de brasileiros natos, com a inclusão dos oficiais das Forças Armadas, nós trazemos aqui para o Estatuto essa mesma visão. E aí o legislador ele pensou em nos colocar a ideia de que existe aí essa configuração de que o cargo de oficial da PM, ele é um cargo exclusivo de brasileiro nato, tá? Então, fixou aí?
Oficial da PM, brasileiro nato, tá? Beleza, meus amores? Tudo tranquilo até aí? Tranquilinho, né? Vamos lá? Fechamos as nossas generalidades, tá? E aí, nós vamos agora adentrar na parte 2, que é todo o restante do nosso estatuto, que vai nos trazer aí o que a gente concebe pela especialidades, né? Então, nós vamos estudar aí as especificidades que são relativas à caracterização aí do nosso estatuto, tá? Inicialmente, a gente, dentro dessa parte 2, que trabalha com as especificidades, a gente vai falar sobre o artigo 10, 11 e 12 do nosso estatuto. Amores, os 3 artigos, eles traziam aí a tradução do que seria o ingresso na carreira. Como se daria para você adentrar na carreira de policial militar do estado do Pará? É claro, né, que você vai me dizer, professora, o ingresso, por regra geral, subentende-se que seria mediante concurso público, uma vez que eu estou aqui, ó, estudando e estou assistindo a sua aula para poder ser aprovado no concurso público. Acertou, né? Só que o artigo 10, 11 e 12, ele trazia regras próprias para esse ingresso, lá no ano de 85. Só que, queridos, amores, a nossa Constituição, ela é de 88 e ela trouxe regras próprias para o concurso público. E a Constituição, ela é o ápice da nossa pirâmide de legislações. Então tá lá, ó, acima de qualquer outra norma. No momento em que a Constituição ela nasce em 88 e a nossa norma aqui que a gente está estudando ela é de 85, era basicamente como se a gente tivesse aqui, ó, olha a pirâmide aí, né, a famosa pirâmide de Kelsen que a gente chama, tá? Aqui eu tenho a Constituição Federal como norma maior e ela nasceu em 88. E aqui, ó, eu teria o Estatuto que a gente está estudando, né, que nasceu em 85, tá? Então, ele está abaixo e olha, o ano dele também está abaixo da Constituição. Então, consequentemente, houve a necessidade de adequação. E em 2004, a Lei 6.626 veio e revogou, né, os artigos que tratavam dessa característica do ingresso, artigo 10, 11 e 12, tá? Então, devido a essa caracterização, esses artigos foram revogados. E aí, consequentemente, a gente não tem mais por que estudar a questão do ingresso dentro do estatuto, uma vez que nós tivemos aí a sua revogação mediante a imposição da Lei 6.626 de 2004, tá? Então, artigo 10, 11 e 12 do Estatuto revogados. A gente não fala aí sobre o ingresso dentro do nosso estudo. Mas logo depois, no artigo seguinte, o legislador se preocupou com a hierarquia e a disciplina, tá? Só que essa questão da hierarquia e da disciplina nós vamos trabalhar na nossa próxima missão. Eu te aguardo lá!